Mas existem também outras possíveis causas, como causas dentárias. Por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento dentário e sem querer acontece algum tipo de problema no seio maxilar, principalmente a pessoa tem uma sinusite. Às vezes a pessoa tem apenas alterações anatômicas que estão fazendo com que a pessoa fique tendo crises de sinusite. Fungos também podem ser causas de sinusite. Do mesmo jeito que existem fungos em ambientes úmidos, na sua casa, no seu banheiro, na sua cozinha, no corpo da gente, nos locais que são úmidos, que são mais úmidos, eles podem proporcionar, principalmente em pacientes que têm algum tipo de problema de imunidade, a colonização desses locais mais úmidos por fungos e causar problemas infecciosos e inflamatórios. Mas assim, para a gente entender basicamente isso tudo, a gente tem que entender os seios da face, ou os seios paranasais. E a gente vê aqui o rosto e a gente tem algumas estruturas muito interessantes. A gente tem aqui debaixo do olho uma cavidade, debaixo dos dois olhos, nessa região que a gente chama de região aqui do maxilar. Na testa, em cima do olho, a gente tem também duas cavidades, em cima dos olhos, na testa. Entre os olhos, a gente também tem algumas cavidades cheias de ar naturalmente. E lá atrás, no meio da cabeça, a gente também tem. A gente não está conseguindo ver nessa foto aqui, mas lá atrás, no meio da cabeça, a gente também tem uma cavidade. E essas cavidades são os chamados seios da face. Ou seja, cavidades que estão naturalmente cheias de ar na face da gente. Então, quando o pessoal diz que a gente tem a cabeça oca, é porque realmente a gente tem a cabeça oca, né? Normalmente é para estar cheio de ar esses seios da face. E por onde entra o ar para esses seios da face? A gente não tem um buraco na testa, um buraco aqui na bochecha, para que o ar entre por aqui. O ar entra pelo nariz. Então, no nariz, o ar ele é direcionado por conta dessas estruturas, que são os cornetos, ou popularmente chamadas carnes esponjosas do adulto, que é diferente daquela carne esponjosa da criança. Então o ar é direcionado por esses cornetos. A gente tem geralmente 3 de um lado e 3 do outro, corneto inferior, corneto médio e corneto superior. E esse ar ele entra nessas cavidades por esses pequenos buraquinhos, que são chamados de ósteos, ou seja, os buraquinhos de comunicação dos seios paranasais. E por alguma razão, se esses buraquinhos eles ficam entupidos, aqui a gente tem o do maxilar, por aqui a gente tem o do frontal, se esses buraquinhos eles ficam entupidos, começa a se acumular secreção nesses seios paranasais. Essa secreção pode ser contaminada por vírus, bactérias, por fungos, e a pessoa passa a ter uma reação inflamatória em relação à infecção. Mas para que servem esses seios paranasais? Existem algumas, ninguém sabe para que serve direito. Existem algumas teorias. Ou seja, existe a teoria de que eles seriam um airbag, ou seja, cavidades cheias de ar para proteger o cérebro, que é um dos principais órgãos do corpo humano. Existe outra teoria que eles seriam uma caixa de ressonância para a voz, assim como o violão tem aquela caixa, né, cheia de ar para ressoar o toque nas cordas. Os seios paranasais seriam uma caixa de ressonância para a nossa voz. Mas existem pessoas também que acreditam que os seios paranasais, eles sejam, pelo fato de a gente ter o cérebro muito pesado, por conta da evolução, a nossa coluna, se o crânio fosse completamente preenchido por osso compacto, a nossa coluna não ia aguentar o peso. Então, no nosso crânio existem cavidades justamente cheias de ar para diminuir o peso do crânio em relação a coluna, para que a coluna pudesse aguentar esse peso. O fato é que a gente tem esses seios paranasais, e o fato é que esses seios paranasais, eles naturalmente é para estar cheios de ar. A gente vê aqui um vídeo, uma animação, corneto inferior, corneto médio, e aqui do lado a gente vai ver que existe um buraquinho muito pequenininho, ó, tá vendo? É o ósteo de comunicação, nesse caso aqui para o seio maxilar. A gente está vendo realmente esse buraquinho aqui, ó. E agora nós estamos entrando aqui nesse buraquinho e vendo o interior do seio maxilar. Que nesse caso aqui, no vídeo, não tem nenhum tipo de infecção. Aqui nessa foto a gente via essa infecção.